Oi, Cheguei! tudo bem? Tudo bem com você, Bia? Tudo jóia. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô. Tá ótimo, pra mim tá ótimo. Mas eu já queria começar te agradecendo, Carol, por ter aceitado participar dessa live comigo. Boa noite, Lucas. Acho que vai ser muito legal essa nossa troca. Acho que principalmente os estudantes de psi vão poder adquirir, né, absorver bastante conhecimento. Quem não conseguir assistir a live depois vai ficar salvo, então a gente compartilha também nos nossos perfis para o pessoal Ótimo. poder assistir, porque realmente assim é um momento de tensão, né? O pós-graduação ali, o final da faculdade, enfim, a gente sempre fica Uhum. com a dúvida, então pensei assim, por que não trazer, né, uma psicóloga que eu particularmente admiro bastante para poder falar um pouquinho sobre essa experiência, né, tirar algumas dúvidas em comemoração ao Dia do Psicólogo, né, gente? Então, Ótimo. obrigada, viu? Imagina, Bia, eu quem agradeço pelo convite, né, pela confiança de estar vindo aqui falar sobre um assunto tão importante, né, que é esse pós-graduação. É um momento de muita ansiedade, de muitas dúvidas, muitas confusões, né? Então é muito importante a gente conversar um pouquinho sobre isso também. Se eu, na minha época de estar formando, né, tivesse a oportunidade de assistir um bate-papo para conversar um pouco sobre isso, acredito que ia ser bem, né, assim, ia ser um alívio no momento. Então, espero poder ajudar aí o pessoal que estiver assistindo a live com a gente. Vai sim, é verdade, é verdade. Poucas pessoas tiveram, né, essa oportunidade de conversar com um Uhum. experiente, já trocar uma ideia, então acho que vai ser bem bacana. E aí, pra gente começar, eu vou me apresentar primeiro, porque talvez o pessoal depois vai assistir do seu Instagram, tem um pessoal do seu Instagram também entrando, que eu não conheço, Isabela, Rosiele, Léo, Lucas. Boa noite, gente. Então, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Bia, Bia de Beatriz. Sou estudante de psicologia, estou no 10º período, então me formo agora no final do ano. Eu atuo na área de RH, né, atualmente, organizacional, já fazem 5 anos, mas quando eu me formar eu pretendo tentar conciliar ali com a clínica até que eu, né, me estabilize e consiga migrar para a clínica, que é o que eu gosto, né? Então, acho que vai ser uma jornada bem bacana. E eu criei esse Instagram justamente para poder compartilhar conhecimentos, né? Compartilhar assuntos, né? Temas relacionados à ansiedade, à autoestima, porque falar sobre isso é muito importante. Então, eu adoro isso daqui, adoro o Instagram, adoro compartilhar conteúdo e adoro seguir a Carol, me inspiro muito dela, apesar que nós somos de abordagens diferentes, mas eu adoro assistir. Então, acho que, enfim, é isso. E aí, Carol, se você quiser se apresentar, contar um pouquinho de Lógico. você. Uhum. Bom, também sou Carol de Carolina, né? Mas é até estranho quando me chamam de Carolina. Pra mim é Carol mesmo. Né? Acho que são duas personalidades, né? Quando a gente entra em apelido e nome inteiro, Verdade. né? É quase que outra personalidade. Mas, enfim, sou psicóloga clínica, também atuo na área de orientação vocacional, profissional e de carreira, em conjunto com o Instituto Nacional de Orientação Profissional. Então, atuo nas duas áreas, né? Quando eu me formei, assim, ao longo dos 5 anos da graduação, eu não imaginava que eu ia me tornar psicóloga clínica, nunca tinha sido a minha intenção ao longo da graduação. Eu sempre gostei muito de trabalhar com grupos, com mais pessoas ao mesmo tempo. Eu sempre fui muito apaixonada por área hospitalar, área social. Então, eu imaginava que eu fosse trabalhar em alguma instituição, né? Que Daí legal. formei, cheguei a trabalhar uma época numa instituição, depois eu conto mais essa história aqui. E por fim, acabei migrando para a clínica. Foi na atuação com a clínica que eu me apaixonei pela clínica. Não tinha sido um plano começar com a clínica anteriormente. Então, acho que é interessante contar isso, né? Porque às vezes a gente também entra na graduação falando, eu vou ser tal coisa, né? E às vezes a gente não se dá a oportunidade de conhecer todas as outras possibilidades que a gente tem ali na profissão. Então, sempre digo que a gente conheça, né, tudo que a gente possa para que a gente tome uma escolha com consciência de fato, né? Do porquê eu não escolhi outras coisas, se eu estou escolhendo isso. Uhum. E acho que é importante a gente frisar aqui também, Carol, que tá tudo bem você mudar de área, Sim. ir para uma, de repente não se identifica tanto, conhece a outra, vai, gosta mais, né? O importante é você ser feliz onde quer que você esteja, em qual área que você esteja atuando. Então, a psicologia, ela, graças a Deus, traz bastante, né, áreas aí de atuação. Então, a gente tem diversas.
né? Então dá pra gente conhecer bastante, dá pra gente atuar, ver se identifica, se não, e tá tudo bem mudar, né? Igual você deve trabalhar muito com isso em relação à orientação vocacional, né? Então preparar as pessoas Uhum. realmente enfrentar essas mudanças, né? Às vezes acontece de não se identificar com alguma área e tal. Sim, e nós somos seres mutáveis, né? A gente tem uma ideia, assim, de que a gente nasceu assim, sabe aquele coisa da Gabriela, né, da novela? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não tem como isso, gente. A gente muda, né? Então, às vezes, a escolha da abordagem também no final da graduação é algo que impacta muitas pessoas. Poxa, eu não me identifico, não sei com qual eu vou atender. Calma. Né? A gente pode escolher uma de início, depois utilizar outras para ampliar as nossas técnicas. A gente não precisa se fechar, né? E a gente muda. Então, se a gente muda, como que a gente pode não querer mudar também de linha de atuação, de abordagem, de área? Tá tudo bem, né? Eu acho que tudo vai sendo parte do momento em que você tá vivendo. E por isso que é tão importante a gente estar praticando o autoconhecimento. Sim, realmente. E fazendo terapia. E, Justo. Carol, conta pra gente, então, como que foi esse seu processo aí de graduação, quando você se formou, para onde que você foi, onde que você atuou? Conta pra gente aí um pouco mais detalhado como que foi esse processo para você. Tá. Bom, então, como eu estava contando, né, ao longo da graduação, eu sempre imaginei que eu fosse para uma área mais institucional. Eu não Uhum. tinha tanto interesse pela clínica e eu tinha aquele preconceito que a maior parte do estudante tem, né? De clínica não dá dinheiro, eu vou demorar muito para me estabilizar com a clínica. Então, assim, todos esses conceitos que a gente tem ao longo da graduação, eles existiam um pouco em mim. Então, não era minha ideia atuar com a clínica. Eu fiquei, na realidade, uns 6 anos na graduação, porque eu fiz intercâmbio nesse período. Então, eu demorei um pouquinho mais para me formar também. E eu acho isso interessante de falar, porque o intercâmbio que eu fiz foi pela universidade. Então, algumas coisas que eu não tive na universidade aqui no Brasil, eu tive lá em Portugal, que eu fiz na Universidade do Porto. Que legal, você ficou quanto tempo? E foram 6 meses. Foram 6 meses de intercâmbio. Uhum. E daí, por que que eu acho importante contar isso? Porque por causa da minha abordagem. Hoje em dia, eu atendo na clínica, né, com a abordagem do psicodrama. O psicodrama é uma abordagem que é muito pouco dada nas universidades. Quando é dada, assim, uma parte muito teórica, sendo que o psicodrama é uma abordagem muito prática. Então, não foi diferente na minha graduação. E eu tenho uma formação para além da psicologia com teatro. Então, eu sempre tive muito desejo de unir as duas coisas, né, as duas áreas. E daí, quando eu estava na graduação, eu lembro que eu escutei falar do psicodrama com um colega, assim, de teatro, não tinha nem nada a ver com a psicologia. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, nossa, será que algum dia eu vou ter na faculdade, né? Eu não sabia em relação à grade. E daí eu fui ter uma disciplina em um determinado momento, que era de institucional e comunitário, eu acho. E lá eles davam alguns trabalhos de grupo. Então, Pichon Rivière e tal, e davam Moreno com o psicodrama. E eu me apaixonei, assim, pela teoria, quando eu escutei falar pela primeira vez, pela influência do teatro na abordagem. Mas eu lembro que a minha professora, na época, me usou de exemplo, por saber que eu era atriz, né, na turma, me usou de exemplo e falou: o psicodrama não pode ser praticado por pessoas como ela, assim, falando porque eu era atriz. Que ator não podia fazer psicodrama porque o ator aprendia técnicas de atuação, então não poderia atuar a si mesmo na terapia, sabe? E daí eu fiquei com aquela coisa assim na cabeça. Falei, putz, será que isso que parece fazer tanto sentido pra mim não vai fazer parte da minha vida, né? Será que eu não vou poder usufruir disso? E eu fiquei com essa ideia encostada na cabeça por alguns anos. Daí, quando eu fiz o intercâmbio, por um acaso, numa outra disciplina que não tinha nada a ver com o psicodrama que eu estava fazendo, que era de intervenção com crianças e adolescentes, um palestrante de psicodrama foi convidado a dar uma aula. Olha a coincidência, eu estava no intercâmbio, longe de casa, num outro país, numa disciplina que não tinha nada a ver, e caí com um psicodramatista lá para dar uma palestra. E ele fez uma vivência psicodramática com a gente. Eu vivenciei a vivência, foi um amigo meu que foi o protagonista da vivência, eu fui chamada para participar. E eu falei, caraca, como isso daqui funciona, né? Como isso daqui é legal, é bacana. E daí eu lembro que no final da aula eu fui conversar com esse palestrante. Falei, poxa, e aí, né? Um dia eu escutei isso da minha professora, é verdade? Daí ele virou para mim e falou, não é. O que a sua professora pode tentado, né, ter falado é que o ator ele não vai poder estar usufruindo de técnicas teatrais, de atuação, na hora em que ele estiver em terapia.
Mas é possível. Senão o ator também não faria terapia. Por que que o psicodrama não poderia ser utilizado? E daí eu falei, caraca, né? E eu tava lá presa na ideia de que eu ia ter que ter um plano B, que eu não ia poder atuar com psicodrama. Então, o intercâmbio fez essa mudança, né, pra mim, serviu como esse apoio também. Então, quando eu voltei do intercâmbio pra minha cidade, pro Brasil, eu comecei a procurar muita coisa de psicodrama por fora, fiz mini cursos, enfim, e daí eu decidi que essa seria a minha linha de atuação, independente da área que eu fosse atuar. Então, essa minha história com psicodrama, né, eu acho interessante de falar, porque a gente não pode carregar como verdade tudo aquilo que é dito na faculdade. Tem muita coisa que é dito e que a gente pega como verdade, mas calma, que a gente precisa sempre buscar mais informações. Sim, é verdade. Em relação à abordagem, principalmente, porque na faculdade, não sei em todas, né, mas na maioria, pelo menos pelo que eu ouço, eles não exploram todas as abordagens a fundo, né? Muito pesquisar por fora, ler. Mesmo a TCC, que é a abordagem que eu estudo, né? Ela até é falada na faculdade, mas não com tanta profundidade. Então, também busquei por fora, livros, cursos e tudo mais. Psicodrama, Carol, eu não lembro se eu já tive... Acho que eu já tive uma matéria, mas não era psicodrama em si, era uma matéria de psicologia social, alguma coisa assim, que idade que tinha o psicodrama, para você ver, não tinha nem matéria de psicodrama. Então, assim, a gente não teve tanto contato, então é preciso ter essa iniciativa, essa proatividade, de buscar conhecer todas as abordagens, porque se você for só pela faculdade, você vai pelo que a faculdade te mostra ali, né? Que na maioria das vezes é mais ali a psicanálise, né? Alguma coisa assim. Às vezes você se identifica, ótimo, mas às vezes você não se identifica tanto e aí fica meio perdido. Então é legal buscar as outras abordagens para você saber, né? E essa proatividade é essencial, né? A gente bate nessa tecla, às vezes as pessoas ficam, nem é tão assim. Mas, gente, se você vai atrás, você colhe os frutos de ir atrás, de conhecer, né? Então, assim, hoje eu vejo no psicodrama meu óculos para ver o mundo, né? Assim, hoje é a minha maneira de enxergar o mundo. E eu fico pensando, nossa, se eu não tivesse aquela oportunidade lá no intercâmbio, será que eu ia estar aqui onde eu tô? Né? Então... É muito importante a gente pesquisar as coisas por fora. Verdade. E aí, Carol, quando você formou, você já começou a atuar, a fazer atendimento? Você foi para a área, você falou que teve interesse na área hospitalar, né? Você chegou a atuar nessa área? Então, quando eu formei, a minha faculdade, né? É legal falar faculdade que eu me formei pela Universidade de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto. E ela era uma faculdade que oferecia muitos estágios na grade curricular. Então, assim, nos meus últimos semestres do curso, a gente fazia coisa de 8, 9 estágios ao mesmo tempo. Então, eram estágios que, assim, eram 2 horas de estágio na semana para cada um desses estágios, variava. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer muitas áreas. E, entre elas, eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição de vulnerabilidade social, na área social. E no estágio lá era um estágio de prevenção e promoção de saúde com crianças e adolescentes. E daí, nessa instituição, eu lembro que no primeiro dia, não me esqueço, no primeiro dia que eu cheguei lá e eu fiz o trabalho, a dona da instituição, né, a coordenadora da época, ela virou e veio conversar comigo, falou, Carol, quanto tempo falta pra você se formar? E daí eu falei, tá faltando algumas semanas, né, assim, não era muita coisa, eu tava no último semestre. Daí ela falou, tá, e o que você vai querer fazer? Eu falei, não sei ainda, penso em área X, Y. Ela falou, e social? Você não pensa? Eu falei, opa, peraí, acho que tá surgindo alguma coisa aqui, né? Eu falei, não penso, gosto de grupo, gosto de gente, gosto de adolescente, né? E daí ela falou, legal, vamos conversando. E daí pintou aquele clima entre a gente, né? E daí eu fiz o estágio lá. E no final do estágio eu saí empregada nessa instituição. Eles me contrataram e eu comecei a atuar na área social. Só que a gente sabe que a área social no Brasil é complicado. E daí aconteceu que 2 meses após eu estar formada, eu tive que ir embora por falta de recursos financeiros. Eles não tinham mais dinheiro para me pagar, para estar lá. Então eu tive que sair dessa instituição com o coração apertado, né? Sem nada, sem planos, sem objetivos, porque eu tava segura que eu ia ter aquele empreguinho por um tempo. E daí foi quando eu me vi nessa situação de muita ansiedade. Eu falei, tá, e agora?
né? O que eu imaginei que eu ia ter para os próximos meses, eu não vou ter mais. O que eu vou fazer da minha vida? Então, foi com essa demissão, né, que eu tive, que eu tive que planejar outras coisas. E daí foi quando eu falei, pô, por que não tentar dar início com a clínica, né? Uhum. E aí E você já daí online? atendi online, só atendi online. Eu não tinha interesse em ter o consultório físico, porque eu nunca. Eu sou filha de militar do exército. Eu tenho aquela coisa na cabeça de eu não sei quanto tempo eu vou ficar na mesma cidade. Sabe? Aham, É bem aquela ideia, assim. Eu falo que eu sou meio cigana, adoro mudar. E daí aham. eu falei, não sei se eu quero estar aqui em Ribeirão Preto pelo resto da minha vida. Pra que eu vou pensar em abrir um consultório, ter pacientes presenciais que talvez gostem do presencial e daí no momento que eu vá mudar, talvez não queiram migrar para online comigo. Então eu coloquei na minha cabeça que naquele momento o online era o que fazia sentido pra mim. E desde então eu não saí do online. Até hoje eu permaneço no online. Eu acho que o online tem muitas vantagens. É claro que o presencial também vai ter outras vantagens. Mas Uhum. dentro das vantagens do online eu vejo economia de tempo, praticidade mesmo. Então, assim, aquela desculpa de ai, não tenho tempo no meu dia para fazer terapia, acabou. Né? Porque assim, se você tem 50 minutos de almoço, você pode comer fazendo terapia, Sim, é verdade. É verdade. né? Legal. Então eu abracei o online e daí começou a dar certo, assim, a clínica. E aí você até mudou para São Paulo, né, inclusive. Mudei, inclusive estou morando em São Paulo agora. Meus planos deram certo, como vocês podem ver. Muito bom, Carol, muito bacana. Essa história é assim, é bastante motivadora para o pessoal ver que mudanças acontecem, né? Eu vi uma pessoa falou ali em cima, o Edmilson mandou. E às vezes o universitário pode até trancar a faculdade por achar que não se identifica, né? Sim. Então, às vezes, a gente tem tanto medo, né, do pós, de como que vai ser. Ai, não tô me identificando em uma abordagem, não tô me identificando em uma atuação, né, ali uma área. Então, mudanças acontecem na hora, a gente não entende muito porquê, mas olha só, você mudou de cidade, você tá no online. E aí eu queria entender também, uma curiosidade minha, como que entrou o Instagram nessa sua vida, assim? Quando que você criou o Instagram profissional? Quando que você começou a postar? Quando que começou a dar certo e tal? Uhum, tá. Em relação ao Instagram, era aquela coisa meio de amor e ódio. Eu sabia que podia dar certo, mas eu tinha muito medo de começar a tentar, de começar a me mostrar, né? E é o que muita gente também traz, de putz, não vou ter paciência de ficar na frente, grave story, mostra meu dia, né? E eu tinha um pouco disso também dentro de mim. Mas daí, quando eu me vi nessa situação de não sei como que eu vou fazer em relação ao emprego, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Um pouco antes de eu me formar, eu acho que antes de eu colar o grau, eu já tinha criado um Instagram, mas era Uhum, aquela coisa, tipo, fiz uma postagem, não postei nunca mais. uhum, Daí, quando eu me vi nessa situação de ter que começar de fato a prospectar cliente, foi quando eu comecei a levar o Instagram mais a sério. uhum. E E daí começou a funcionar, assim, de início eu não tinha profissionalismo nenhum em relação a design dos posts, eu não me mostrava tanto, eu ficava mais na teoria, porque eu vinha muito com aquela ideia também que a universidade coloca na gente, de que psicólogo tem que ser 100% neutro, não pode mostrar nada da vida pessoal, e eu tinha muito medo disso, né, eu acho que a faculdade deixa a gente com medo do conselho de psicologia, que eles vão nos caçar a qualquer momento e falar que você está fazendo coisa errada. Então, eu vinha muito impregnada dessa ideia. Então, eu fui começando aos poucos, trazendo muita teoria, não trazendo nada de mim. E daí, recentemente, eu tenho feito uns cursos do Psi do Futuro. Eu acho que quase todo estudante de psicologia e psicólogo deve conhecer. E eles mudaram a minha cabeça de um jeito bem bom. Fez muito efeito para mim, para o meu Instagram, para minha vida, para minha prospecção de clientes de uma maneira geral. Porque eles vão ensinando estratégias de marketing digital mesmo para psicólogos, né? E uma das coisas que eles ensinaram que eu mais peguei para mim é o fato de que os nossos pacientes, a maioria deles, não vão chegar porque você é um profissional especialista no assunto X, e sim porque você é um profissional com quem eles se identificam. Então, quando eu descobri que eu precisava ser a Carol, e ser a Carol com todos os papéis que ela exerce, então, a Carol que é filha, a Carol que é namorada, a Carol que é mãe de pet, que eu fico mostrando minha cachorra o tempo todo no Instagram, a Carol que é atriz, foi quando eu percebi que os meus pacientes iriam querer fazer terapia com essas múltiplas Caróis que eu falei, putz, o Instagram pode ser utilizado a meu favor. Eu posso me mostrar de forma ética
Eu continuo sendo uma profissional ética ao me mostrar nas redes. Então, foi essa viradinha de chave que eu precisava para começar a me mostrar mesmo e o Instagram começar a surtir mais efeitos positivos, assim, na minha vida clínica. Legal, muito legal. Eu fiz um curso da Maria Eduarda Vieira, que ela é especialista em marketing, e ela fala assim, pessoas se conectam com pessoas. Então, Uhum. você pode ter o diploma que for, você pode ter especialização tal. A gente que é psicólogo, a gente vai entrar no perfil do outro psicólogo que vai saber, né? Nossa, que bacana, trabalha com isso, é especialista nisso. Uhum. Mas a gente, como paciente, como cliente, na hora que a gente vai buscar, né, um psicoterapeuta ali, a gente vai entrar no Instagram profissional, por exemplo, e vai ver se a gente se identifica com ele como humano ali, como pessoa, né? Sim. Nossa, eu adoro pet também. A Carol posta todo dia, né? A pet dela e tudo mais. Posta ali a mudança que ela mudou, né? De cidade. Então, ai, a Bia posta que ela faz faculdade, então eu me identifico, eu também estou estudando. Então, assim, a gente geralmente busca aquilo, né, que é parecido com a gente, para a gente poder se identificar. Então, o Instagram, acho que ele vem com esse propósito, o Instagram profissional, né, principalmente para nós psicólogos. Eu acho que é importante porque a gente consegue se conectar com as pessoas de forma mais intensa, mais profunda, mesmo que por uma telinha. Aqui as pessoas estão conhecendo um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais sobre você. E aí, se elas se identificarem comigo ou com você, vão lá, vão seguir, vão interagir, vão acompanhar os conteúdos. E é para isso que a gente está aqui, né? Então, o Instagram não é só uma ferramenta para captação de clientes, mas também para a gente compartilhar um pouquinho da humana por trás da psicologia, Isso. né? Então, acho muito bacana falar sobre isso. Uhum. E a gente estava falando sobre proatividade, buscar, né, estudar sobre abordagens e tal. Eu escrevi aqui, tem uma colinha, tá, gente? As perguntas que eu recebi na caixinha que eu fiz. E aí, uma das perguntas é sobre o estágio da faculdade. Então, dicas, né, orientações e tudo mais. E aí, eu lembrei que a gente estava falando sobre isso, né? Eu tô no 10º agora, então tô fazendo estágio, fiz estágio no 9º e agora no 10º de atendimento, né, clínica escola e tal. Uhum. Então, foi essencial para mim, acho que essa é uma dica, assim, valiosíssima que eu dou para todos os estudantes, que é buscar comprar um livro, é fazer um curso, ou ler online mesmo, né? Do jeito que você achar melhor. Então, estudar para além da faculdade, né? Porque ali no Sim. estágio você vai precisar, principalmente por conta da abordagem, né? Não sei como que era na sua faculdade, Carol, mas na minha, a gente atende só, a gente tem a opção de escolher só entre duas abordagens, que é a TCC e a psicanálise. Então, Uhum. às vezes as pessoas nem se identificam tanto, mas tem que estar ali estudando para poder, né, conseguir ali fazer os atendimentos e tudo mais. Então, isso é uma parte negativa que eu acho que acontece às vezes, né? Mas acho que a gente precisa se Sim. adaptar, infelizmente, né? Você tem alguma orientação nesse sentido de estágio e tudo mais? Tá. Em relação a estágios, eu até digo, né? Vem a orientadora vocacional aqui dizer. Gente, eu acho que um ponto muito importante é quando a gente está fazendo a escolha universitária, a gente já dá uma olhada na grade. Eu até estava fazendo um Reels que eu vou publicar amanhã, falando sobre os maiores erros do estudante universitário, né? E uma das principais razões pelas evasões universitárias, que Uhum. é a pessoa não pesquisar sobre a jornada universitária naquela faculdade. Então, por exemplo, eu, quando fui escolher a minha faculdade, eu estudei a grade dela e eu vi que ia ter estágio desde do quarto semestre. Sim. Eu falei, pô, se eu vou ter a oportunidade de estagiar desde o quarto semestre, é essa faculdade que eu quero pra mim, que eu quero ter oportunidade prática, né? Agora, por exemplo, se o meu objetivo na faculdade fosse fazer iniciações científicas e para a área da pesquisa, a minha faculdade não faria sentido. Na minha grade não tinha nada de iniciação científica. Então, acho que o primeiro passo que eu digo assim, né, para quem ainda vai fazer a escolha profissional, a escolha da universidade, né, da graduação, é pesquisar sobre a grade, sobre essas oportunidades. Eu acho que isso já faz uma diferença tremenda. Agora, se eu já estou na graduação, eu não pesquisei antes, né, é observar. Em psicologia, sempre vai ter atendimentos clínicos de clínica escola. Eu acho que quase não vai ter curso universitário. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que não tem curso universitário que não vai oferecer estágio na área clínica. Porque nenhum psicólogo se forma só na teoria, a gente precisa de prática, né? Agora, para outras áreas, como que eu consigo estágio? Gente, primeira coisa, faz contato, busca, procura, vai entrando em contato mesmo com instituições. É no boca a boca que você vai descobrir se vai ter alguma oportunidade, sabe? E não adianta você ficar parado esperando que as oportunidades
cheguem até você. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que se movimentar. Então, eu até no meu perfil, né, eu tenho feito uma sequência de lives, um ciclo de lives toda quarta-feira e a partir desse mês vai ser de quinta-feira, com um profissional de área diferente da psicologia. E uma das perguntas que a gente faz para cada um deles, então, área jurídica, área hospitalar, área esportiva, avaliação psicológica, RH, como que é a oportunidade de estágio? Tem algumas áreas que são mais fáceis, então, numa organizacional da vida, sempre tem gente contratando para a área de RH, é mais fácil da gente encontrar. Clínica é mais difícil, porque ter um psicólogo clínico que está disposto a fazer uma supervisão, porque aquela pessoa não vai poder atender simplesmente ficar por aquilo, né? Ela está aprendendo, ela é uma estagiária. É muito raro a gente encontrar, mas a gente consegue. Então, por exemplo, semana passada eu estava falando com uma neuropsicóloga que ela abre estágios na instituição dela de neuropsicologia para estagiários. Então, assim, como que eu vou saber se eu não for atrás? Então, eu tenho interesse na área esportiva. Como que eu vou saber se tem estágio na área esportiva se eu não for no clube da minha cidade e perguntar, vocês aceitam estagiário? É você se oferecer. E assim, se oferecer falando o porquê você está se oferecendo. Não é porque você quer aprender, é porque você tem muito a dar para aquele lugar. O que eu posso oferecer para esse lugar? Por que eu mereço ser contratado? Eu acho que às vezes a gente se pega muito nesse de, eu quero. Gente, fala o que você pode fazer de diferença. Eu acho que isso faz total diferença na hora de você conseguir ser selecionado para um estágio. Legal, muito bom. E outra coisa que eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, quando a gente fala de clínica escola, a rotina na clínica escola, ela é diferente, né, em cada universidade, mas ela é mais puxada, porque você tem que conciliar com as aulas, com os trabalhos e tudo mais. Então, outra coisa que eu vou dar para estudantes, assim, que eu acho que foi o que me ajudou bastante, é manter tudo atualizado. Sabe? Não procrastinar, por exemplo, para deixar o prontuário em dia, sempre deixar atualizado. Saiu da sessão, já faz as anotações tudo certinho, se você não fizer durante a sessão, né? Então, mantém tudo atualizado. Quando a gente está fazendo clínica escola, não sei, acho que na maioria das faculdades a gente tem que fazer aquele relatório, né, de final de estágio e tudo mais. Então, começa a fazer o relatório do estágio com antecedência, né, para você conseguir se organizar suas ideias, dar tempo de você fazer as alterações, levar para uma supervisão de um professor, enfim. Então, acho que essa é uma dica também muito valiosa, que é deixar os seus documentos ali do estágio tudo sempre atualizado, né? E você tomar cuidado para não deixar tudo para a última hora e tal, porque a hora que tá acabando o semestre, a gente fica naquela correria, às vezes não dá tempo e acaba ficando prejudicado por conta disso, né? Perfeito. No meu caso, nos últimos semestres que eu falei, eu tinha 8 estágios, eram 8 relatórios de estágios diferentes para fazer. Meu Deus, é muita coisa. Muita coisa, porque assim, a gente tinha estágio em áreas diferentes mesmo, e era a faculdade que fazia uma espécie de ligação entre a instituição e a faculdade. Então, assim, eu lembro no último semestre eu estava fazendo no Centro Pop, que é um centro que ajuda pessoas em situação de rua, né? Então dá um auxílio, então eu fazia estágio lá. Eu fazia estágio em cuidados paliativos no hospital. Eu fazia estágio em hospitalar, que daí era, né, internação geral. Eu fazia 2 estágios clínicos, um em análise do comportamento e um em psicanálise. Fazia um estágio de avaliação psicológica, que a gente aplicava os testes e tal. Eu não tô lembrada, eu acho que era um de psicologia aplicada a pessoas com deficiência. Então, assim, pensa, eu fazia todos esses estágios ao mesmo tempo. Eu tinha prontuários diferentes para cada um desses estágios. Eu tinha registro de sessão para cada um desses estágios. Eu tinha relatório para cada um desses estágios. Era uma loucura. Se eu não deixasse tudo assim atualizadinho, fazendo, né, semanalmente, chegava no final a gente ficava maluco. Bem puxado, é verdade. Muito legal. Bom, acho que a gente pode encerrar a questão do estágio. E agora eu vou entrar em outro quesito. Outra pergunta que eu recebi, Carol, foi a seguinte. Depois que a gente forma, né, que a gente tem que dar entrada ali no CRP. Então, explica pra gente como que funciona. Muita gente não sabe, né? Por onde que a gente entra, como que funciona para poder adquirir, quanto tempo que demora e tudo mais. Não é difícil da gente dar entrada com CRP. Eu acho que o difícil é a ansiedade até que ele chegue, né, na gente. Verdade. Mas assim, para dar entrada no CRP, primeiro você tem que ter colado grau, porque você não consegue dar entrada no CRP sem ter um certificado de
de Conclusão. colação se você ainda não tem o diploma, né? Então, assim, você tem que ter esse certificado. Você entra no site do Conselho Federal de Psicologia, é coisa bem rápida, só que você tem que ter alguns documentos. Por exemplo, eu acho que você tem que ter um documento de que você votou em todas as eleições, sabe? Então, tem que ter alguns documentos, mas se você pesquisar na internet, eles deixam, assim, tudo tintim por tintim do que você precisa ter, né? Tudo salvo em PDF no computador. Tem uma foto 3x4 também que você tem que enviar por causa da carteirinha. Então, você envia e daí, no meu caso, demorou muito para chegar, sabe? Eu não sei, eu acho que depende muito de região para região. Eu tirei pela região aqui de São Paulo, né? Você é de Minas, né, Bia? Então, eu acredito que seja um pouquinho diferente. E o meu demorou, acho que cerca de uns 3 meses para chegar. Então, pensa a apreensão. Deus, e acho que a pergunta da Thaís, desculpa se eu falei errado, vem justamente para a gente falar sobre isso. Ó, Carol, eu queria saber sobre a ansiedade mesmo. Como foi para você esse processo de espera do CRP, de esperar conseguir pacientes, etc. Conta um pouquinho. Foi um terror, gente. Eu não vou mentir pra vocês. Foi horrível. Foi uma fase de uma crise existencial tremenda, né? E eu acho que é importante falar isso, porque todo mundo espera que eu e psicólogo não tenha problema nenhum. Não, a gente tem, sabe? Tem muitos. E esse foi um dos grandes problemas, assim. Foi um momento da minha vida que eu fiquei bem perdida. Eu tive essa situação da demissão também ainda antes de chegar ao meu CRP. Porque que acontece? Como eu precisava foi isso mesmo. Como eu precisava do certificado de colação de grau para começar a atuar como psicóloga na instituição, por causa que eu precisava do CRP, eu até pedi para ver se tinham como adiantar a minha colação de grau na época da faculdade, mas eles não facilitaram para mim. E daí a coordenadora da instituição, que é maravilhosa, Ana, uma fofa, tem um carinho tremendo por ela, ela virou para mim e falou: Carol, é o seguinte, então a gente te contrata como monitora social, você vai fazer o teu trabalho de psicóloga aqui. Mas, né, pra não ter problema por causa do CRP e tal, você vai ser monitora social. Eu acho que eu nem cheguei a ser psicóloga lá na instituição, porque o meu CRP não chegava. E daí, e assim, eu fiquei esperando mesmo, eu acho que um período de 3 meses para ele chegar. E quando ele chegou, foi quando me deu uma aliviada geral, assim, de putz, tá, agora eu posso começar a fazer alguma coisa, eu posso começar a me movimentar. Mas mesmo antes de chegar, eu já tava no Instagram, tá, gente? Publicando, fazendo os posts e tal, me dedicando. Então, eu acho que isso me ajudou. Pelo menos eu não tava parada totalmente, esperando que as coisas acontecessem. Quando o CRP chegou, de fato, eu já tinha algumas pessoas interessadas, elas já me seguiam nas redes sociais, eu já me comunicava com esse público. E o que eu fiz, né, foi abrir um projeto que eu tenho até hoje para estudantes de psicologia, onde eu atendia por um valor mais baixo. Eu não vou falar que é social, porque não é social, mas é um valor que já bastante gente consegue ter acesso, né? Assim, porque se a gente for olhar na tabela que o próprio Conselho Federal de Psicologia colocou, o valor indicado, o valor mínimo indicado para a gente cobrar por uma psicoterapia é o valor de R$ 199,55. Aumentou. Há umas semanas atrás era 170. Hoje o valor mínimo é R$ 199,55. Então, o mínimo, né, do valor já não atende muitas pessoas. Então, quando eu falo que é uma redução de valor, é pensando que o mínimo aconselhado pelo CRP, né, é o de quase R$ 200. Então, eu fiz um valor um pouquinho mais acessível e daí, com isso, bastante estudante de psicologia começou a entrar na minha agenda e daí as indicações dos estudantes de psicologia, inclusive a Bia, as indicações dos estudantes de psicologia foram chegando. E daí minha agenda foi ficando cada vez mais cheia, muita gente chegando pelo Instagram. E foi uma coisa tão rápida, gente, que eu falo assim, ó, foi muito rápido. Então, tira aquela ideia de que demora muito pra gente se firmar na clínica, tá? Em menos de 6 meses eu já tava com a minha agenda cheinha. Nossa, que bom. E falando em agenda, Carol, conta pra gente como que você faz pra se organizar os atendimentos, né? Que hora você atende, se você vê que você não atende. Eu vi que você falou sobre isso um pouquinho nos seus stories, né? Achei bem legal que você citou a importância de você ter um tempo para cuidar de si mesmo também, né? Que tem psicólogo que atende de manhã até à noite, se deixar atende final de semana. E acho que quando
como a gente é ali autônomo, né, tá trabalhando por nossa conta, a gente precisa ter esse mindset de saber, não, peraí, ó, tá na hora de eu parar, de eu descansar. Então, como que você faz para se organizar? Tá. Primeiro de tudo, né, até a gente estava falando de valor, e eu acho que quanto mais justo você cobrar pelo teu serviço, menos também você vai precisar ficar trabalhando de segunda a sábado. Eu acho que esse é um ponto importante de você falar, porque se eu cobrar R$ 30 pela sessão, eu vou ter que trabalhar de segunda a sábado para conseguir me sustentar. E a gente precisa ter um amor próprio e saber valorizar a nossa profissão, gente. A gente fica assim, no meu caso eu falei, né, eu fiz o intercâmbio, fiquei 6 anos na graduação. Como que eu não vou cobrar um valor justo pelo serviço que eu ofereço? Então, assim, você quer fazer alguns atendimentos por um valor mais baixo, você quer fazer uns atendimentos por um valor social, faça. Isso é muito importante. E a gente só vai poder fazer se a gente estiver ganhando bem o suficiente com pessoas que podem pagar pelo nosso serviço. Porque se a gente também ficar só no social, a gente não se mantém. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É a gente saber cobrar um valor justo pelos nossos atendimentos, até para que a gente possa reservar horários na nossa agenda para atender por um valor mais barato, tá? E isso é o que eu faço hoje em dia. Hoje, além de eu ter o projeto, que eu coloco alguns horários na minha agenda para esse projeto de estudantes de psicologia. Eu tenho um horário com o Projeto Heróica, que até a Thaís, que tinha feito a pergunta, ela é uma das psicólogas do Projeto Heróica. E o Projeto Heróica é um atendimento social para mulheres. Então, de baixa renda, né? Um atendimento gratuito. Então, assim, poxa, eu só consigo fazer esse atendimento gratuito porque eu consigo receber de outras pessoas. E cliente tem para todo mundo. Eu acho que esse é um ponto de falar, assim, como que você organiza a agenda. É saber fazer essas separações. No meu caso, né, de coisas pessoais minhas, eu sempre falo que a gente tem que saber se conhecer muito bem também para organizar a agenda. Eu sou uma pessoa que não funciona à noite, gente. À noite, assim, o meu cérebro desliga e fala, Carol, não existe mais, sabe? Só quero ficar jogada no sofá. E eu sou assim desde criança. Eu era aquelas pessoas assim, dava 6 horas da tarde, tinha que parar de estudar. Eu estudava até às 6. Às 6 horas da tarde, eu não queria olhar pro caderno. E a Carol psicóloga continua sendo essa Carol criança, Sim. né? Então, eu coloquei na minha cabeça que a noite é um horário mesmo que não tem como eu atender. Eu deixo para outras coisas, para passar um tempinho com a minha família. Eu atendo à noite só um dia na semana, que inclusive é a segunda-feira, porque eu tinha já alguns pacientes que tinham começado, né, em outros horários comigo, e que, por causa de trabalho e tal, precisaram fazer alguma alteração. E daí eu falei, então tá, não vou perder meus clientes, já gosto de atender eles, a gente já tem um vínculo terapêutico. Então eu abri a sessão de segunda-feira à noite para atender. No restante das semanas, então, eu começo a atender cedinho pela manhã, porque eu adoro trabalhar de manhã, eu funciono bem de manhã, e vou até em torno das 7 horas da noite. A partir das 7 eu não trabalho mais. E um outro ponto que eu coloquei na minha agenda aos sábados, eu faço a minha pós-graduação. É uma pós-graduação que começa às 9 da manhã e vai até 5:30 da tarde. Então, eu não tenho sábado. Sábado, pra mim, é um dia útil, como qualquer outro. Por isso, eu decidi que sexta-feira eu também não ia trabalhar. Então, assim, o que eu faço? Eu aumento o número de pacientes que eu atendo nos outros dias da semana pra também eu não precisar atender menos pessoas. Não, eu ganho os pacientes que eu atenderia na sexta-feira nos outros dias da semana. Então, assim, Carol, qual que seria o ideal? Eu acho que assim, gente, o ideal é você ter uns 5 pacientes por dia, para você conseguir estar 100% para esses pacientes. Eu tô falando minha opinião, tá? É a minha verdade, não é uma verdade absoluta. Acho que é importante frisar isso. Mas eu prefiro atender 7 pacientes por dia e não atender de sexta-feira, entendeu? É o que eu prefiro. E daí eu me organizo dessa maneira. Inclusive, assim, eu tenho uma colega da pós-graduação que ela fala, Carol, eu preciso acordar 10 horas da manhã todo dia. Eu não vou atender de manhã nunca, né? Então, assim, ela começa os atendimentos dela depois do almoço. E daí ela vai até as 10 horas da noite. Então, é você saber se conhecer e saber organizar os seus horários. Bacana, muito bom. Olha, eu espero que os estudantes de psicologia estejam como eu, com a caneta e o papel na mão, anotando tudo. Muito bacana. E aí, antes da gente ir para a pergunta da Natália, eu queria saber, durante esses seus atendimentos, como que você atualiza, por exemplo, os prontuários, né? Você tem uma hora do seu dia que você reserva só para isso? Você faz online ou você tem pastinhas físicas? Como que você faz em relação a documentos? Eu tenho as duas coisas. O prontuário eu tenho físico
E físico eu também tenho os registros, não é registro de sessão, é o registro documental, onde eu faço assim uma breve anotação do que foi trabalhado na sessão. Então isso eu tenho físico, tá? Para cada um dos pacientes uma pastinha. Agora, informações de sessão, então coisas que eu anoto ao longo da sessão, porque, enfim, eu quero pesquisar sobre isso, eu quero ver uma maneira de ajudar, alguma fala que me impactou e que eu quero também ver como que eu posso auxiliar. Tudo isso eu tenho pastas no computador, para cada paciente também. E a forma como eu atualizo eu tento sempre atualizar assim que acaba a minha sessão. Então, acaba a sessão, eu já busco atualizar. Às vezes não dá, por quê? Porque trabalho a home office. Às vezes eu tenho que dar atenção para minha cachorra, tenho que estender uma roupa no varal, né? Então é importante falar isso, porque a gente é psicólogo, mas quando tá em casa a gente tá fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo. Nesses casos, às vezes eu tenho que deixar um pouquinho para depois, mas eu nunca deixo passar de uma semana. Então, assim, sexta-feira, até por eu ter um dia mais livre, se eu deixei alguma coisa que eu não fiz de segunda a quinta, eu atualizo na sexta-feira. Tá, entendi. Muito bom, obrigada. E aí a pergunta da Natália é a seguinte. Natália é minha amiga, minha colega da minha sala, inclusive. Como se organizar em relação ao financeiro? Então, por ser sua própria chefe e não é algo garantido, né? Os pacientes podem abandonar as sessões. Então, como se organizar desta maneira? Tá. Pergunta muito importante, porque de fato a gente sai da faculdade completamente perdido nessa questão da gestão, né? Bom, em relação ao financeiro, como eu me organizo? Eu tenho planilhas no computador mesmo, que, pela sorte, meu namorado é um economista, então ele criou para mim e eu utilizo, né? Então eu tenho esse benefício. Ele fez uma planilha para mim, onde eu coloco o nome do paciente, qual que é o valor da sessão desse paciente, se ele foi atendido ou se ele faltou, que dia ele me pagou, quando pagou. No final, a planilha toda faz as contas do que falta ser acertado. E assim, eu vou atualizando ela a cada final de sessão também, eu atualizo. E daí essa planilha deixa meu controle financeiro muito certinho. Eu sei exatamente o que está faltando, quem está me devendo, quem não está. Então essa foi a minha maneira de me organizar financeiramente. E eu sou uma pessoa muito organizada, eu acho que isso é importante falar. Eu, Carol, mesmo, a vida inteira, sempre fui muito organizada com os meus compromissos. Eu sou muito responsável, então é algo que pra mim é muito de tranquilo manejo, tá? Em relação a cobrar paciente, né, que é uma outra pauta também quando a gente fala do financeiro. No início dos atendimentos, né, no meu primeiro contato com os meus pacientes, eu já explico exatamente como funcionam as questões dos acertos. Então, eu tenho pacientes, no meu caso, que acertam semanalmente, então no dia da sessão eles já me emitem o pagamento, e tenho pacientes que preferem acertar mês vencido, então acertam o que foi realizado de sessão no mês anterior. Eu faço combinados mesmo, e hoje em dia eu tenho um contrato escrito com todas as informações que eu passo para o meu cliente assinar. Então, assim, quando ele assina, ele tá ciente que ele tem que me avisar com pelo menos 24 horas de antecedência se ele quiser faltar, senão ele vai ter que pagar por aquela sessão. Nesse meu contrato tem todas essas informações de combinado, que se ele avisar com antecedência, a gente vai reagendar a sessão, a gente não vai deixar de ter aquela sessão, porque o que a gente fecha é o pacote do mês, não é simplesmente sessões avulsas. Eu não trabalho com sessões avulsas. Eu trabalho com acompanhamento psicoterapêutico. Então, tudo isso eu deixo muito claro na primeira sessão. Eu tenho esse contratinho. E, gente, a gente não pode ter vergonha de cobrar pelo serviço que a gente está fazendo. Então, eu fico muito, assim, também combinado que todo dia 5 do mês eu vou mandar uma mensagem falando o valor que está faltando para ser acertado, os dias das sessões em que elas foram realizadas ou não. E meus pacientes estão super cientes disso e eu nunca levei nenhum calote nesse sentido. Legal. É bom, na verdade, falar isso, até porque às vezes a gente fica meio perdido, né? E em relação à cobrança e tudo mais, a gente tem vergonha, né? Tem dificuldade mesmo de cobrar as pessoas e tudo mais. Então precisa ter essa organização, né? E a questão da planilha também achei muito legal. Acho que todo mundo tem que ter essa planilha. Contratem o Lucas, gente. Tá? Ó, já dei o contato dele aí pra conhecer. Mas muito legal, muito bacana. Acho que foram dicas assim muito boas. E aí, a gente falou sobre prontuário, a gente falou sobre como você se organiza, sobre o financeiro,
né? Tinha uma pergunta que era sobre preço, né, de sessão, que você também já respondeu, isso é ótimo. E aí, sobre captação de pacientes, os seus pacientes, eles vêm mais do... ó, o Lucas tá aí. Ah, o Lucas Ele riu. agora que eu vi. Que legal. Deixa o contato aí para todo mundo poder acionar você. Coitado, a agenda dele vai ficar lotada agora. Maravilhoso, maravilhoso. Pra gente mimar bastante a paçoca. Nosso cachorro Bom, precisa, gente. exatamente. E aí, Carol, os seus pacientes geralmente eles vêm através do Instagram. Você tem alguma outra estratégia de captação? Como que você faz hoje? Tá. Gente, hoje a minha maior estratégia de captação de pacientes é por aqui mesmo, tá? É no Instagram que chega bastante gente. O público, né? Eu acho que é importante falar também, é você saber que público você quer atrair estando aqui. Então, assim, o público que eu gosto de atender, que é meu público preferido, e tá tudo bem a gente preferir um público também, não significa que a gente tá fechado nesse público, que a gente não atende mais ninguém, tá, gente? Mas, assim, o meu público preferido são adolescentes e jovens adultos. É com o público que eu me comunico melhor, que eu gosto, que costuma se sentir mais à vontade com a minha presença também. Então, é estratégico também o tipo de conteúdo que eu vou estar trazendo no meu perfil. Se eu quero atrair essa clientela, é conteúdo para essa clientela que eu tenho que trazer. Então, hoje em dia, vocês podem ver, se vocês entrarem no meu perfil, eu falo muito sobre séries, eu falo muito sobre filmes. Quem vai estar interessado por esse conteúdo, né? São os adolescentes, são os jovens adultos que hoje em dia, né, assistem esses seriados, enfim. Sim. Então, muita gente chega por mim a partir disso mesmo. Então, ai, Carol, me identifiquei com isso que você publicou. Ai, também gosto de assistir essa série. Há um tempo atrás chegou uma mãe para falar comigo que estava procurando uma psicóloga para a filha dela, né? E ela tinha visto, acho que um conteúdo que eu tinha feito de Stranger Things. E daí ela me chamou justamente, né, nessa intenção. Falou, eu acho que ela vai se dar bem com você, eu acho que vai dar certo, né? E hoje em dia eu atendo a filha dela. Então, assim, bastante gente vem chegando através disso. Mas isso é importante de falar. Não adianta você sair postando qualquer coisa, você tem que ser estratégico. Sim. O nicho, né? A escolha do nicho, a importância da gente escolher, né, o que a gente vai postar, qual é o nosso público-alvo. E é o que você falou, que eu acho que é importante até falar de novo, que não tem problema a gente se identificar com um público-alvo X, né? Então, eu particularmente, Bia, eu também tenho muito interesse em atender adolescentes, jovens adultos, enfim, que estão passando, né, por essa fase aí. Mas tem colegas na faculdade que não se interessam, né, pelo atendimento desse público-alvo. Às vezes preferem criança, preferem atender idosos, preferem atender, enfim, adultos em si. Então, é legal você realmente definir o seu nicho, né? Quem você pretende atender, se você pretende, né, abrir, atender, enfim, todos os públicos, né? E aí você faz um conteúdo mais direcionado para um público ou para o outro, enfim, e aí você vai conseguindo atingir, né? Acho que o Instagram tem ajudado muito a gente com isso, né? Às vezes tem muita gente que me manda mensagem perguntando se eu já formei, se já pode agendar e tudo mais. Então, eu acho que o Instagram é uma das melhores ferramentas hoje para a gente poder se conectar com as pessoas, para as pessoas conhecerem a gente, né? E a gente poder captar os nossos pacientes e, enfim, lotar a nossa agenda. Sim, porque, né, Bia, quando a gente pensa nisso, você vai num médico sem indicação? Não Não. vai. Normalmente, se eu preciso ir num médico, eu vou pedir indicação. Eu não vou fazer uma cirurgia plástica com qualquer cirurgião. Eu vou procurar alguém que tenha feito cirurgia, que eu tenha gostado de como ficou, para depois me consultar com ele. Então, assim, as melhores maneiras da gente captar cliente ou é pela indicação de alguém que já fez terapia com você, que gostou do processo e vai te indicar, ou alguém que conheça o teu trabalho de alguma maneira. Só que assim, por cartão de visita ninguém vai te conhecer. Ninguém vai saber como que você é. Pelo Instagram a gente consegue. Então o Instagram veio como uma ferramenta muito poderosa mesmo pra gente estar captando cliente. É verdade. Eu mesma quando vou procurar, por exemplo, nutricionista, dermatologista, tudo isso, quando eu vou praticar ali meu autocuidado, etc., eu sempre procuro no Instagram, né? Busco o perfil do Instagram e aí vejo se me identifico, aquela coisa que a gente falou, né? De se identificar com a pessoa e tudo mais. Então, acho que é muito bacana. E também falar, Carol, da importância da gente se conectar quando a gente é estudante de psicologia ou psicólogo, da gente se conectar, né, com outros psis. Então,
a gente se seguir, né? Compartilhar conteúdo um do outro, tem espaço para todo mundo, né? Não existe concorrência, né? Exato, exatamente. É muito importante a gente frisar isso. Então, eu acho muito bacana seguir o máximo de estudantes de psi, né, que eu consegui aqui. Eu sigo bastante, e psicólogos também para poder me inspirar e tudo mais. Então, essa conexão nossa, essa nossa interação é muito importante para que a gente possa se unir mesmo, né, e conquistar o nosso espaço, que vem crescendo, né, mas a gente ainda tem muito o que conquistar. Eu até fiz um post sobre o Dia do Psicólogo, onde a gente venceu, né, muitas barreiras, preconceitos e tudo mais. Então, hoje a gente tem muito orgulho de dizer que a gente é psicólogo, mas não foi fácil e não será, né? A gente precisa continuar. Então, é importante que a gente esteja nessa juntos. Com certeza. Isso que você falou é muito importante, porque a profissão do psicólogo clínico é uma profissão um pouco solitária, né? A gente está ali em contato com pessoas, mas a gente ali não está ali por inteiro, a gente está ali enquanto psicólogo. Se a gente estiver ali por inteiro, a gente não consegue fazer o nosso serviço, né? É importante a gente frisar isso. Então, se a gente não tiver um espaço para poder estar se conectando com outros psicólogos, para poder estar falando sobre isso, né, se torna uma profissão muito solitária mesmo. E daí, além do Instagram, é o que eu digo de ser tão importante a gente se conectar por meio de congressos, cursos. Eu tive a mentoria no Psi do Futuro semana passada e foi uma delícia conhecer psicólogos do Brasil todo que estavam por aqui. Então, esse movimento da gente se conectar é muito importante. Gente, existe cliente para todo mundo, existe paciente para todo mundo. Então, não é porque ciclano decidiu fazer terapia com fulano que ele é melhor que você. Não, ele se identificou e que bom que ele se identificou com alguém. Vão ter pessoas se identificando com você também, né? Então, isso é muito importante. Muito bom. Bom, as minhas perguntas finalizaram. Queria perguntar se alguém que está aqui com a gente tem mais alguma dúvida para tirar, mais alguma questão. E aí, vou aproveitar e já começar, então, a agradecer de novo, Carol, pela presença. Eu achei que esse bate-papo foi incrível, pelo menos para mim. Acho que todos os estudantes que estão assistindo e que vão assistir também vão amar. Minhas amigas estão aqui me mandando mensagem, tá subindo aqui. Maravilhosa, tô amando, muito bom. Então, assim, acho que é muito importante a gente ter esse tipo de bate-papo, é o que você falou. As pessoas antigamente não tinham essa oportunidade que a gente tem hoje, então a gente precisa utilizar a internet para conseguir, né, levar esse tipo de conhecimento e trocar, enfim, com as psicólogas mais experientes, né? Porque a gente tem a ferramenta, a gente tem o Instagram, a gente tem, né, a internet, então a gente precisa trocar. Então foi muito, muito bacana. Muito obrigada, Carol. Adorei conhecer a sua história um pouco mais, suas dicas, achei que foi muito bacana. Imagina, Bia, muito obrigada pelo convite, né? Abrir esse espaço pra gente falar com os estudantes de psicologia é algo que eu adoro. Eu até, pra quem tá assistindo, né, eu tenho os melhores amigos no meu Instagram, me manda um direct pedindo pra entrar. E lá nos melhores amigos eu falo justamente com estudantes de psicologia e psicólogos, então lá eu vou estar sempre abrindo caixinhas de perguntas, tentando tirar as dúvidas. E, bom, né, tô aqui pra isso. É um público pelo qual eu me interesso muito. Como eu falei também, tô com as lives semanalmente no meu perfil para falar de todas as áreas da psicologia. Tenho muitos projetos envolvendo esse público também por aqui. Então, para mim é um prazer. Fico muito grata por esse convite mesmo, tá? E o nosso bate-papo hoje foi uma delícia. Passa muito rápido, né? Muito, muito rápido, é verdade. Obrigada, Carol. Gente, para quem perdeu o início, para quem não esteve aqui com a gente, sabe que tem algum amigo, psi, enfim, psicólogo, colega, amigo, que não assistiu, a live vai ficar salva no meu perfil. Então, enviem para essa pessoa que perdeu o início, ou que não deu para assistir, para todo mundo conseguir se atualizar. E a gente vai postar nos nossos perfis também, para quem não conseguiu entrar. Mas é isso. Obrigada pela presença de vocês, todo mundo que esteve com a gente até aqui. Adorei a nossa troca. Beijo, Carol. Obrigada. Um beijo, Bia. Muito obrigada, gente. Tchau.